Vamos continuar nossa série Deuses Falsos, baseado na obra do Timothy Keller. E temos seguido na sequência. A temática de hoje, a primeira parte, é a sedução do sucesso. Parece que é algo muito longe da gente, mas nós vamos perceber que é algo que está muito próximo. Então eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Salmo 135, é o verso de 15 a 18. Salmo 135, do verso 15 a 18. Antes da leitura, nós vamos orar. Deus de amor, agradecemos-te por mais este dia, esta hora bendita de atenção e estudo quanto às verdades da tua Santa Escritura. Suplicamos, ó Deus, que o teu Espírito Santo venha permear os nossos corações, envolvê-los, que possa ser levado cativo todo pensamento, toda motivação à obediência de Cristo. Nos ajude, ó Deus, a vivermos de acordo com os princípios da tua santa lei. Aplica, portanto, essa palavra, que sejamos mais uma vez edificados pelo Senhor. É o que nós te pedimos, confiantes em Cristo Jesus. Amém. Salmo 135 nos diz assim, versos 15 até o 18. Ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. É bom dar até um destaque nessa expressão, não há alento de vida. É inanimado, é morto. 18. Como eles se tornam os que os fazem, e todos os que neles confiam. Iguaizinhos aos ídolos se tornam aqueles que os fazem. Para muitos, o sucesso é como uma espécie de entorpecente, que de alguma forma vai conferir significado e até mesmo dignidade. Quando eu estou pensando em sucesso, estou falando das realizações que podemos ter nessa vida. O lugar que a gente mora, o carro que a gente anda, o dinheiro que temos na conta, aquilo que nos dá a segurança de que o amanhã será melhor. Então, para muitos, o sucesso é como uma espécie de entorpecente, mas nós sabemos que o entorpecente cobra um preço altíssimo. A fatura é alta. Há poucos dias atrás, eu fui acometido de uma dor de dente e para tentar evitar a cirurgia emergencial nesse período de festas, Natal, Ano Novo, nós estamos aí na semana mais crítica e eu estava com muita dor, tudo isso em decorrência ainda da Covid. Eu fui a um dentista, ele me passou 2 medicamentos. Me passou um antibiótico e me passou um anti-inflamatório. E ele disse, olha, o anti-inflamatório, 3 dias, e o antibiótico, toda a rotina que eu estou te passando aqui, do início ao fim, sem furar, para não dar problema. Tomei os remédios, a dor foi aplacada, espero que eu esteja curado, né? Essa é a minha expectativa. Mas os efeitos colaterais vêm depois. Os efeitos vêm, fadiga, retenção de líquido. Veja que nós buscamos o alívio para uma dor, mas a fatura chega. E o problema do entorpecente é que o efeito passa rápido e é preciso repetir a dose. Às vezes doses até mais elevadas. Precisa provar algo para si o tempo todo. É isso que é o sucesso. Eu preciso provar algo para mim. Tem diversos livros na literatura cristã falando a respeito da crise do homem da meia-idade. Dá ali seus 45, agora não, deve ser um pouco mais tarde, né? 55, 60, antes era 40, 45, agora aumentou um pouco. 55, 60, tem aquela crise, alguns compram uma moto, usam uma jaqueta, né? Já começa a ficar meio assim. E é uma fase crítica, porque é preciso provar algo para si o tempo todo. O sucesso é assim.
E a força por trás disso não é alegria, não é contentamento, mas é o medo. O autor do livro, Keller, cita Mary Bell, uma conselheira de altos executivos no norte, lá nos Estados Unidos. E Mary Bell disse o seguinte: a conquista é o álcool dos nossos tempos. Nos dias de hoje, as melhores pessoas não abusam do álcool, mas abusam de suas vidas. Elas correm desenfreadamente em busca não sei lá do que. Porque o sucesso é um buraco sem fundo. A euforia da realização logo passa. E todos nós sabemos disso. Quando você ganhou um presente tão esperado, comprou uma casa tão almejada, enfim, isso passa e se torna algo até comum. Você nem se impressiona mais tanto. Não é possível ficar sempre eufórico. É a primeira lição que nós tiramos em relação à vida. A vida tem os seus altos e baixos, tem os seus momentos alegres, tem os seus momentos difíceis, tem os seus momentos de alta reflexão. Não podemos apostar a nossa dignidade em algo externo, no sucesso ou nas realizações. As conquistas não podem responder às grandes questões que envolvem a nossa vida. São 4 perguntas básicas, pelo menos 3, né? 3 perguntas básicas o sucesso não pode responder. A primeira delas é: de onde eu vim? Qual é a minha origem? Quem me criou? O sucesso não te oferece essa resposta. Outra pergunta que é fundamental e que todo ser humano em sã consciência fará ou já fez em algum momento de sua vida é: para o que eu existo? Qual é a finalidade, o propósito da minha existência? O sucesso não vai responder essa indagação. E a outra também, que é crucial: para onde estou indo? Depois dessa vida, o que vem? O sucesso não vai lhe oferecer essas respostas. No início, as conquistas podem dar uma ilusão de respostas encontradas com o sucesso, mas a satisfação desaparece rapidamente. E aí eu quero tratar um primeiro tópico, que é a idolatria do sucesso. Mais do que outros ídolos, o sucesso é um perigosíssimo, porque pode nos levar à sensação de que somos deuses, senhores do nosso próprio caminho. Você olha para as suas realizações e você pensa: puxa, quantas noites estudando, ou dias estudando, quanta economia, cortes no orçamento para que isso pudesse acontecer. Nós somos tentados a pensar que fomos nós quem conseguimos, como se fôssemos senhores do nosso próprio destino. Eu me lembro quando nós finalizamos essa reforma aqui no templo, e nós tivemos diversos problemas, como eu já relatei para os irmãos ao longo do processo. E eu me recordo que depois que ficou pronto, com as devidas ressalvas, e são muitas, que o serviço definitivamente não me satisfez, mas com as devidas ressalvas, depois que eu olhei, muito bom o que foi feito aqui. Muito bom. Mas tudo que foi feito aqui, foi Deus quem deu recurso, foi Deus quem deu energia, foi Deus quem deu força, foi Deus quem livrou dos perigos, dos males, uma altura de 8 metros, homens trabalhando aqui quase 60 dias, aqui por cima sem cair, sem se machucar, sem acidentes. Tudo isso é a graça de Deus. A gente nunca deve perder de vista que é o Senhor quem nos conduz, mas o sucesso é traiçoeiro nesse sentido. Você recebe um diploma, é um mérito que você teve ali de esforço, de estudo. Mas por detrás daquele mérito existe um Deus que te sustentou em todo o processo. Que se Ele não te desse saúde e vida, você não teria condições de fazer. Você não chegaria lá. Nós temos a triste história de um seminarista aqui de Brasília, no Seminário Presbiteriano de Brasília.
ele, cheio de expectativas em relação ao ministério pastoral, apresentou o seu trabalho final de conclusão de curso, a monografia. Passados alguns dias, ele teve um AVC. Pouquíssimos dias, não deu nem tempo dele apresentar a documentação ao presbitério, do presbitério apreciar, e dali em diante a vida daquele homem se desmantelou completamente. Perdeu a esposa, a convivência das filhas, mora com a mãe, muitos cuidados. Então, o sucesso, irmãos, não é fruto da nossa genialidade, da nossa força, da nossa capacidade. Toda a glória sempre deve ser do Senhor. A nossa segurança e valor não devem estar firmados na sabedoria, na força e no desempenho que demonstramos. E para muitos é buscar o perfeccionismo, é ser o melhor naquilo que faz, é meio que se tornar insubstituível. Quando você vê uma pessoa dizendo assim, ninguém faz o que eu faço, como eu faço, ela já foi tomada por esse vírus do sucesso. Ninguém é insubstituível. Só Cristo é insubstituível. Ninguém. Por melhor que seja o trabalho que um conselho faça, que um pastor faça, que um profissional faça, pode ter certeza que quando você sair, Deus vai colocar outro e vai fazer um trabalho muito melhor que o seu, mas tudo para a glória dele. Então, quando eu penso que eu sou insubstituível, aí já começa um problema. Os desvalidos, os miseráveis, sabem que a vida sob o sol, nas palavras de Keller, é nojenta, é brutal e curta. Vai no sol nascente. Conversa com a meia dúzia de famílias que estão ali. Elas vão te dizer o que é a vida. É muito difícil. Para os miseráveis, os problemas são a ordem do dia. Em uma de nossas congregações, na região de Águas Lindas de Goiás, isso há aproximadamente 7 anos atrás, o evangelista me ligou, e era uma manhã, e eu fui na direção daquela região, Mansões Olinda, visitamos uma irmã da nossa igreja, que estava em casa, em lágrimas, coberta de lágrimas, porque era o 3º filho dela que era assassinado naquele ano. 3º filho. A gente por muito menos reclama. Para aqueles que gozam de uma certa dose de prosperidade financeira, os problemas se agigantam. Em uma condição melhor de vida, ou seja, no nosso Éden pessoal, nós temos muita dificuldade de digerir as tragédias, as perdas, os desastres, a dor e o sofrimento que nos sobrevém. Particularmente como pastor, um ano que para mim foi muito difícil. Tive vários anos difíceis aqui na segunda igreja. Desde 2011, com o adoecimento do reverendo Evandro, a minha vida não ficou nada fácil. Nada fácil. Mas teve um ano que particularmente mexeu muito comigo. Foi em 2016. Nós tivemos perdas de irmãos aqui que doeu demais. Doeu muito. Eu pensei, meu Deus, só pode ser um espírito de morte. Que não é possível uma coisa dessa. Mas nós vivemos achando que vamos ficar aqui para sempre. E não é assim. O nosso Éden pessoal um dia vai ser abalado. Já visitei irmãos que, diante do infortúnio, me perguntam, ou me perguntaram, pastor, por quê? Alguns vão mais longe e dizem assim, será que eu pequei, pastor? Será que tem algum pecado não confessado? Outros mais supersticiosos dizem, pastor, só pode ser um olho gordo. Só pode ser um quebrante.
só pode ser um trabalho místico das obras das trevas. Fizeram um trabalho, colocaram meu nome numa encruzilhada. Só pode ter sido uma maldição lançada. Seja por um pai, por uma mãe, por um parente. Não é possível que a minha vida esteja desandando dessa forma. E a minha resposta nem sempre é palatável. Eu sempre digo o seguinte, que nós não somos daqui, que nós estamos peregrinando em um mundo que agoniza por causa do pecado. O mundo está agonizando, gemendo pela volta do Senhor. Quando a prosperidade serve como base de valor, temos uma visão muito além do que realmente nós somos. Achamos que Deus é obrigado a nos sustentar sempre. Se Ele não o fizer, significa que Ele não é fiel, que Ele é ingrato para alguns crentes. A forma como alguns crentes se portam diante da tragédia é como se Deus fosse ingrato para com elas, para com o que elas fizeram para o Senhor. Está muito longe do eixo daquilo que Deus requer de nós. Uma visão exagerada de suas virtudes e habilidades. E por vezes eu vejo pessoas dizerem, às vezes de pastores, que têm um fecho de vida muito doente, ou sei lá, passam por alguma tragédia e dizem assim, puxa, mas era pastor, olha a situação que esse homem está. Ele era um pastor. Qual obrigação Deus tem em relação a ele? Deus não deve nada a ninguém. Deus é gracioso. Essa visão distorcida de nós mesmos é parte da cegueira para a realidade que, segundo a Bíblia, sempre acompanha a idolatria. O verso 18 nos dizem que, como eles, se tornam os que os fazem e todos os que neles confiam. Ou seja, tem olhos e não veem, tem boca e não fala, tem ouvidos e não ouvem, eles não conseguem entender, eles não conseguem perceber, ficam inertes diante de toda aquela situação. Meus irmãos, o que Deus requer de nós é que sejamos humildes. O que Deus requer de nós é que nós não nos achemos insubstituíveis. O que Deus requer de nós é que nós não sejamos cheios de nós mesmos. O que Deus requer de nós é que nós não sejamos vítimas, sempre vítimas. Sempre os outros são injustos, sempre os outros são ingratos em relação a nós. Não. Eu faço bem para as pessoas, mas eu não espero o bem delas. Não é uma troca quando nós estamos falando de motivação e disposição para a vida cristã. Eu não estou falando de troca. Deus foi gracioso para conosco. Nós devemos ser graciosos para com os nossos irmãos. E muitas vezes, até dentro da igreja, as pessoas vão pagar o bem com o mal. Muitas vezes serão injustas. Mas nós não devemos nos colocar numa posição de vítima. Jamais. Nós não somos vítimas. Não somos inocentes. Sempre achar que tem razão. Deus não quer isso de nós. Nunca mudar de ideia. Então esses são pequenos sinais dessa idolatria tomando conta do coração. E aí eu quero finalizar essa primeira parte do estudo falando a respeito de uma cultura de competição. A nossa cultura estimula isso. Desde lá, quando sai do pré-escolar, que tudo é muito bonito, tudo é muito lúdico, né? Os maternais. Mas quando você entra em séries em que você vai ser avaliado, sempre está tendo uma espécie de competição. Eu nunca fui um bom aluno, um aluno de boas notas, aquelas notas, e nunca me preocupei com isso. Mas tem gente que se preocupa muito com isso. É bom se preocupar, é claro, é bom ter um bom currículo, boas notas, não é ruim. Mas minha esposa conta que ela era muito preocupada com isso, sempre foi muito estudiosa. E quando ela tirava uma nota abaixo de 9,5, 9, ela ia reclamar com a professora. Professora, mas deve ter algum equívoco aqui. Nós somos estimulados à competição sempre. Somos estimulados a transformar o sucesso
em um falso Deus. Keller cita Peter Berger e ele diz o seguinte: nas culturas tradicionais, o valor pessoal é medido pela honra. Pela honra. Honra concedida àqueles que cumprem as funções que lhe foram dadas. Ser um bom cidadão, ser um pai exemplar, uma mãe piedosa, um professor competente, um político honesto. Ou seja, naquilo que Deus te colocar, você fazer a diferença. E hoje procura-se deformar esses papéis e suas importâncias. Vejam as campanhas em escolas. Vamos tirar o dia dos pais, dia das mães e vamos colocar o dia da família. Começa a atacar esses valores que nos são muito caros, estimulando a competição cega. O sucesso pelo sucesso, um fim em si mesmo. Na sociedade atual não basta apenas cumprir um papel, é preciso se destacar. É preciso se destacar. E esse fomento à competitividade tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é a alta performance da criatividade e inovação necessárias à área do conhecimento humano. As inovações vêm daí também. Mas o lado negativo é a supervalorização de si mesmo. Há poucos dias, quando o Facebook ficou fora do ar, o WhatsApp, algumas mídias, o pessoal ficou assustado que quase, eu não me lembro agora exatamente o percentual, mas um percentual altíssimo da comunicação do mundo inteiro estava na mão de uma empresa, de uma pessoa. Disseram, opa, vamos tomar cuidado, é um monopólio. Se destacou no que fez, mas é preciso tomar cuidado com isso. Precisamos observar e pensar nas motivações de escolha até mesmo de profissões. Algo a ser trabalhado com os nossos jovens, os nossos adolescentes. Antigamente, as pessoas escolhiam uma profissão, bem antigamente, claro, com o que ela poderia ganhar, que ela ia precisar sobreviver daquilo, mas pensando também na ajuda ao próximo. Hoje não. Hoje é aquilo que me proporcionará mais ganho monetário, mais dinheiro. Agora essa febre de concursos passou, mas quantos jovens eu não ouvi? Foram vários que diziam o seguinte: eu vou ser aprovado em um concurso público e vou virar um parasita. Eu estou traduzindo o que eles me disseram. Parasita precisa de outro ser vivo para viver ou sobreviver. Eles diziam assim: eu vou passar num concurso e aí eu vou ficar tranquilo o resto da vida. Não vou mais estudar, não quero saber de livro, não quero saber de ler. Aí eu vou trabalhar 6 horas por dia, vou ganhar, 15, 20 mil. Eu estou tranquilo. Não vou mais me preocupar com nada, não vou mais produzir nada. E qual é o resultado disso, irmãos? Veja a quantidade de servidores públicos doentes. A pessoa que passa num concurso público para ficar aplicando um carimbo 20, 30, 40 anos, só carimbando folha. Ela não faz nada de diferente, nada que inove. Claro que tem servidor que inova, que produz. Eu não estou aqui falando mal do servidorismo público. Não me entendam mal. Mas ter em mente que o cargo público é só um fim em si mesmo e eu não vou ajudar o próximo e, de certa forma, inovar, criar, é algo totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Então, o aumento da frustração no trabalho. Muitos estão frustrados. E como escapar dessa desdita profissional e principalmente, sobretudo, de propósito de vida? Isso é o que nós vamos ver no próximo estudo. Hoje nós falamos mais sobre a percepção do sucesso. Às vezes pensamos em pessoas de alta performance, às vezes pensamos em pessoas que estão se destacando, mas isso pode afetar a todos nós. A maneira como nós lidamos com o nosso próximo, com aquilo que Deus colocou em nossas mãos para cuidarmos. Então que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós.
E na próxima quarta-feira nós vamos falar como que nós vamos vencer mais esse ídolo do coração. Vamos orar, nós vamos encerrar a nossa transmissão e passaremos a nossa reunião de orações. Deus poderoso, louvado seja o teu nome pela tua santa palavra. Nos ajude, ó Deus, a percebermos que a prática da idolatria está muito além, mas muito além da veneração ou de curvar-se diante de estátuas, imagens de escultura. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. Quando nós deixamos um ídolo, facilmente já construímos outro. Já estamos prostrados diante de outro. E, ó Deus, tenha misericórdia de nós. Que o teu Espírito Santo sonde os nossos corações, as nossas mentes. Que tu nos mostres, ó Deus, os ídolos dos nossos corações. Nos liberta desses ídolos. A tua palavra diz que nós devemos amar-te acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Nós não devemos, ó Deus, nos apegar ao sucesso dessa vida, às coisas da terra. As coisas da terra nos foram confiadas por um período de tempo, para que pudéssemos administrar da melhor maneira possível, visando a glorificação do teu nome, a expansão do teu reino, o auxílio ao próximo e, claro, ó Deus, o saciamento das nossas necessidades verdadeiras. Que o teu Espírito Santo sonde os nossos corações. Que o teu Espírito Santo sonde as nossas motivações. Ó Deus, que ao longo desses estudos sejamos libertos. Libertos daquilo que nos prende de uma vida que verdadeiramente exalte o teu nome. Tenha misericórdia de nós. É o que nós te pedimos. Em Cristo Jesus. Amém.